Eu te ensinei a ver o que é importante e o que não é importante no book, nas áreas comuns dos apartamentos, principalmente dos apartamentos mais novos que você vai querer comprar na planta. Agora a gente vai começar a fazer um exercício de analisar as plantas de contrato, que são as plantas que têm informações mais técnicas, para ver e para ajudar você a entender o que exatamente você está comprando na planta e se isso daí é adequado para você ou não. Isso daqui não é nem de perto um projeto de arquitetura, tá, gente? Então a gente vai fazer um exercício aqui em cima das plantas técnicas, só para você entender o que cabe, o que não cabe, mas isso não está nem perto de um projeto de arquitetura, tá? É só para você entender mais ou menos o que você está comprando e se as plantas que você pretende comprar atendem você ou não. Tendo observação que você precisa ver se o prédio é de alvenaria estrutural ou não. Caso positivo, você não vai conseguir mexer em boa parte das paredes. Você precisa ver o tipo do apartamento que você está comprando. Você precisa entender qual que é a categoria do seu apartamento, porque cada categoria tem uma restrição de destinação, se vai ser para aluguel, se você ter que morar e por quanto tempo você vai ter que morar antes de vender. Então todas essas coisas precisam ser consideradas quando você estiver fazendo esse estudo para entender direito o que você está comprando. Então vamos primeiro para o nosso primeiro estudo de caso, que é um caso aqui do HIT Paulista. Se a gente analisar a planta aqui, embaixo aqui a gente tem a implantação do prédio, e aqui pintadinho a gente tem a planta correspondente a essa daqui que está mostrando para a gente. Então essa daqui é uma planta de 31,27 metros quadrados. Primeira coisa que a gente precisa ver é o norte. Então o norte está para cá, isso significa que se o norte ele está para cá, o leste ele está para cá e o oeste ele está para cá, ou seja, o sol vai fazer essa trajetória aqui. E é claro que depende da altura do apartamento e depende dos prédios vizinhos para entender como que o sol entra nesse apartamento, mas aqui já dá para ver que aqui pega um bom sol, ele é quase praticamente uma face norte, então ele vai pegar o sol mais ou menos a partir aqui do comecinho da tarde até o final da tarde, ele pega um bom sol nesse apartamento aqui. Se a gente olhar agora para a planta, a gente vai ver que tem esses retângulos mais pintadinhos, que nesse caso significa que são pilares. E essas paredes que estão sem a pintura, sem o achuradinho, que significa são as paredes de vedação. Quando a gente vê os pilares pintadinhos aqui e as paredes em branco está escrito que é pilar e vedação, tudo que é pilar a gente não pode mexer, porque é a estrutura do prédio, se a gente mexe o prédio cai, e o que está em branco é vedação. É claro que essas daqui são as paredes do perímetro do apartamento, então não daria para mexer. Mas essas paredes internas do apartamento a gente consegue ver que consegue mexer, e aí a gente precisa certificar com as dicas que eu já passei nos outros vídeos se é possível fazer a integração de todas as áreas ou não, tá? Nem sempre isso daqui vai ser possível, ou por questão de condomínio, ou por questões técnicas, ou por questões orçamentárias, mas nesse caso, no HIT, a gente consegue fazer uma integração completa. Significa que a gente pode quebrar todas as paredes internas do apartamento e meio que fazer o que a gente quiser, tirando, é claro, esses lugares que tem o X, que são os shafts do prédio, que é onde passam as prumadas, que é onde passam os canos verticais do apartamento, que esses a gente não poderia mexer. Mas olhando para essa planta, vamos só ensaiar um layout de ocupação para ver o que cabe e o que não cabe, sem considerar mexer em nenhuma parede interna, tá? Então aqui pode mexer, mas vamos fazer um ensaio para ver o que cabe e o que não cabe, só para você entender melhor o que você está comprando e se você vai precisar fazer uma reforma ou não. Nesse caso desse apartamento, aqui a gente está falando, aqui a planta está falando que tem 2,5, né? Eu gosto de pegar essas dimensões redondinhas, 2,5, 2 metros, para ir tirar, para ter uma referência do tamanho da cama. Então no outro vídeo eu já falei que uma cama de casal com edredom, cabeceira, dá pra gente arredondar para 2 por 1,5, na verdade é 1,40
por 1,90, mas com edredom, cabeceira, a gente pode considerar isso, e aí que é tudo mais ou menos, tá, gente? Por isso que também não é um projeto de arquitetura. É um exercício para que você consiga fazer lá na hora para entender melhor o que você está comprando. Então, se isso daqui tem 2,5, esse pedaço aqui tem 2,5, esse pedaço aqui, se a gente medir na régua, tem 3 centímetros, ou seja, 30 milímetros. Se a gente dividir isso daqui por 5, cada segmento com mais ou menos 6 milímetros, significa que cada pedacinho desse vai ter mais ou menos meio metro. Essa daqui é o que a gente chama de escala. Eu já fiz uma colinha mais precisa. Então, considerando isso daqui, significa que uma cama, ela vai ter mais ou menos 1,5, mais ou menos 1,5 por 2 metros. Isso daqui é uma cama de casal. E aí, olhando aqui, a gente já consegue perceber se caberia ou não, por exemplo, uma cama queen ou uma cama king. Nesse caso, a cama de casal, ela cabe, ela dá ainda tem alguma circulação para você conseguir dar a volta na cama, mas com certeza, se você quiser colocar uma cama king ou uma cama queen, você precisaria mexer um pouco, fazer um outro layout e mexer um pouco nas paredes. Um armário, ele vai ter pouco mais de meio metro de profundidade. Então, se a gente pensar que isso daqui é um quarto, porque tem a cama aqui, aqui vai ter um armário, e aí vai sobrar ainda mais ou menos uma distância aqui entre a cama e o armário para você conseguir acessar o armário. E aqui é o limite da parede. Lembrando que a gente está considerando não mexer nada, tá, gente? Aqui a gente poderia mexer. Nesse layout, a gente está vendo aqui que tem 3,24. Se a gente pegar o tamanho da cama, se a gente pegar esse daqui, considerar 3,24, menos, mais ou menos, 1,5, que é a largura da cama, menos, mais ou menos, 50 centímetros, aqui eu tô arredondando tudo um pouco, tá, gente? Por profundidade do armário eu gosto de trabalhar com 60. Mas aqui é só um estudo grosseiro. Então 1,5 mais meio vai dar 2 metros. 2 metros para 3,24 sobra 1,24, ou seja, nessas contas mais ou menos arredondadas, sobra mais ou menos 60 centímetros para cada lado da cama, o que é bastante razoável para você circular em volta da cama. Resolvido o quarto, vamos ver como ficaria a cozinha. Provavelmente nessa situação seria o caso que a gente faria uma extensão da bancada da cozinha para receber a televisão, alguma coisa assim, e a geladeira ficaria aqui, provavelmente com uma despensa do lado. E é claro que outra coisa que precisa ver, que nem sempre está nessa planta, muitas vezes só é definido depois da construção do prédio, que é a localização do quadro de energia, todas essas coisas, para ver se o móvel está cobrindo essas estruturas, essas coisas que precisam ter acesso ou não. E aí, de novo, provavelmente, se a gente considerar não mexer em parede nenhuma, aqui a gente ainda tem um terraço para fazer algum cantinho para trabalhar, um home office, ou mesmo um lugar para jantar, colocar uma mesa redonda aqui para você receber as pessoas, receber 2, 3 amigos. Mas aqui dá para ver que, de novo, é um projeto, isso daqui é só um ensaio para saber o que cabe e o que não cabe. Como o projeto de arquitetura ainda está mal resolvido aqui, porque ficou um espação sobrando aqui, que, enfim, aí com o seu arquiteto, ou mesmo você mesmo, se for uma coisa mais simples, você vai começar a ensaiar essas medidas e ver o que cabe e o que não cabe. Mas aqui já deu para entender mais ou menos o tamanho do apartamento, que é isso daqui que eu quero chegar com vocês, tá? Então, essa daqui é a planta de 31,27 metros quadrados. Vamos agora para a próxima. Então, vamos para a próxima planta, que é um pouquinho maior que a anterior, mas também é uma habitação de mercado popular. Então, a primeira coisa que a gente sempre precisa ver é o norte. Então, aqui a gente consegue, de novo, ver a trajetória do Sol. Esse aqui é leste, aqui é oeste. Significa que essa ponta aqui, ela recebe bastante sol da tarde. Mas tem uma outra coisa que precisa ser verificado, que por estar na ponta, na fachada
da rua, a gente consegue ter mais vista também. Então, sempre quando eu falo de norte, sul, leste, oeste, que o leste é uma fachada mais desejável, porque ela recebe mais sol da manhã. O norte também é uma fachada ótima, porque recebe sol de todos os lados. E o oeste é melhor que a fachada sul, mas é um sol mais quente em relação ao sol leste. Não é uma análise pura, porque você precisa considerar se tem prédios ao redor, a altura dos prédios ao redor, a altura do apartamento que tá, para saber o quanto que os prédios ao redor vão fazer sombra, e também a questão das vistas. Às vezes vale a pena você pegar uma fachada sul, ou uma fachada que não seria ótima em função da iluminação natural por conta da vista. Então, nada é uma decisão escrita em pedra, é sempre uma balança que a gente precisa. É sempre uma balança de vários fatores que a gente precisa colocar na mesa para tomar a melhor decisão para cada um, e isso inclusive envolve custo. Bom, então se a gente olhar para essa planta aqui, ela tem 36,96 metros quadrados, tudo que está pintadinho aqui eu não posso mexer, tudo que está em branco interno eu poderia mexer. Então, diferente da outra planta, dá para fazer a integração do interno com o externo, porque aqui tem as janelas, a gente poderia tirar as janelas, mas ao contrário da outra planta, esse daqui eu não poderia mexer porque é pilar. Ou seja, esse pedacinho de parede não é um pedacinho que eu poderia tirar. Mas, de novo, eu falei no mesmo exercício de layout nesse apartamento, só para entender o que cabe e o que não cabe, eu peguei minha cola aqui, de novo, aqui tá falando que tem 2,47, essa minha marquinha de 2,5, tá mais ou menos na mesma escala, digamos assim, no mesmo tamanho da planta interior, então vamos usar a mesma régua, a mesma colinha. Agora vamos começar pela cozinha. Então, se a bancada da cozinha tá aqui e a entrada do apartamento tá aqui, se a gente considerar não mexer em nada no apartamento, né, a resposta óbvia é colocar aqui a cozinha não, a geladeira, porque ela tem uma profundidade maior, e aqui ou estender essa bancada, ou colocar um fogãozinho solto. Aqui seriam os lugares óbvios para se ocupar essa cozinha, né? E aí tem que tomar cuidado para não engasgar demais essa circulação, mas a cozinha estando aqui com a pia aqui, agora vamos encaixar a cama. Se eu considerar mais ou menos 50 para a profundidade do armário, mais ou menos 50 ou 60 para estar na frente do armário, e que a cama tem mais ou menos 1,5 por 2, aí de novo, considerando uma cama de casal, acaba que isso daqui vai ser a cama de casal. Aqui provavelmente seria a posição do armário, a posição mais óbvia do armário, com espaço de circulação dos dois lados, ou para colocar uma mesa de apoio, uma mesa de cabeceira. E aqui nesse espaço que sobra, talvez a resposta mais óbvia seja fazer um sofá com o rack da televisão para cá. Isso daqui é uma opção. E a outra opção, caso você tenha um estilo de vida que você não vai receber muita gente, enfim, ou que você queira ter uma cozinha maior, uma outra solução seria isso daqui, ao invés de ser um rack da televisão, ser um móvel de apoio para a cozinha, e aqui no meio, talvez, ao invés do sofá, colocar uma mesa de jantar, que também pode funcionar, uma mesa de jantar um pouco mais confortável. E aí sobra aqui fora o terraço, provavelmente uma parte do terraço aqui teria que ter a máquina do ar-condicionado, e aqui fora daria para montar um pequeno espaço de trabalho, ou mesmo você trazer a bancada de refeição para cá, e aqui manter o sofá com a televisão aqui. E de novo, isso daqui não é um projeto de arquitetura, tá, gente? Isso daqui é para entender o tamanho das coisas, para você saber se essa planta está atendendo você ou não, e também para você saber se você vai precisar reformar essa planta ou não, porque afinal de contas, como eu falei no primeiro vídeo dessa série de aulas,
você precisa considerar o custo da reforma no seu custo do investimento, não é só o custo do apartamento, não. Você precisa considerar todas essas variáveis para saber se isso daqui vale a pena para você ou não. E aí sim, você fazer um projeto de arquitetura que atenda você da melhor forma. Agora vamos para essa outra planta de 43,48 metros quadrados, que diferente das outras plantas, que eram HMP, essa planta é R2V. Então vamos começar vendo a orientação desse apartamento de novo. O norte está aqui para cima, obviamente o norte não vai mudar. O apartamento está aqui. Significa que por essa fachada aqui, a gente recebe bastante luz leste e, de novo, precisa ver a altura do prédio para entender se o prédio vizinho de trás está fazendo muita sombra ou não. Mas se for num andar mais alto, é provável que ele receba bastante sol leste, o que é ótimo, principalmente para os quartos, como a gente vai ver aqui agora. Então essa planta, os pilares eles ficam no perímetro do apartamento, ou seja, tenho quase que uma flexibilidade máxima dentro do apartamento, tirando os lugares das prumadas, dos shafts, mas tirando aqui e aqui eu poderia reformular toda essa parte interna da forma como eu quiser. Mas como a gente está considerando fazer um layout sem reforma, só para entender mais ou menos o tamanho das coisas, vamos começar a desenhar aqui em cima. Essa planta aqui ela está toda compartimentada e tem uma coisa que não é muito usual, mas que para apartamentos pequenos eu acho bastante conveniente, principalmente apartamentos pequenos onde você vai morar com mais de uma pessoa, como é o caso, né, que está considerando um dormitório, 2 dormitórios, na verdade, então daria para morar, por exemplo, um casal e um filho, ou você consegue fazer de um dormitório um home office. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que tem um banheiro aqui e o lavatório fica fora do banheiro. Isso daqui em apartamentos pequenos acaba sendo bastante conveniente, porque enquanto uma pessoa está tomando banho, a outra pessoa ela consegue escovar os dentes ou fazer qualquer coisa que precisa fazer quando você acorda ou quando você está na rotina antes de dormir. Isso daqui acaba dispensando ou acaba fazendo um pouco a função de um pequeno lavabo, que seria o mais tradicional em apartamentos antigos. A gente teria um lavabo para fazer esse tipo de função e um banheiro maior. Aqui, como a gente não tem esse espaço disponível, o lavatório fica para fora, o que pode acabar sendo bastante prático para a rotina do dia a dia, caso morem outras pessoas. Mas é claro que com uma reforma a gente consegue reformular esse layout interno para fazer um banheiro completo, enfim, da forma como você quiser. Mas da forma como ele vai ser entregue, o que cabe aqui? Pegar minha cola de novo, vamos conferir. Aqui está falando que tem 2,80, tinha marcado 2,50 aqui, 2,50, um pouquinho maior, está na mesma escala que as outras plantas. Então, se a gente pegar aqui, vamos começar pelo dormitório de novo. Então, mais ou menos 50, 60 centímetros para o armário. Mais ou menos 50 centímetros para circulação, mais ou menos 1,5 para a cama. E a cama tem mais ou menos 1,5 por 2, arredondando. Então a gente tem uma cama de casal aqui, mais ou menos desse tamanho. Se a gente for pro dormitório 2, hoje em dia provavelmente as pessoas fariam um home office, um espaço de trabalho, mas vamos considerar que é uma família de 2 pessoas e um filho, que vai ter uma cama de solteiro. Uma cama de solteiro, vamos considerar que mais ou menos 50 para espaço de circulação, uma cama de solteiro vai ter mais ou menos 90 de largura por 1,90 de profundidade, mas arredondando de novo, vamos considerar mais ou menos 1 por 2 o tamanho da cama, tá? Então a ocupação talvez mais óbvia seria essa, com a cama aqui e um pequeno armário aqui dos 2 lados, ou muda a posição dessa porta aqui para o armário ficar todo de um lado só, ou daria até então encostar a cama em algum dos lados da parede e fazer um outro layout. Mas aqui a gente só está ensaiando para ver o que cabe e o que não cabe, tá, gente?
E de novo, a gente está considerando não integrar o terraço, mas aqui no HIT essa integração é possível, inclusive o prédio ele já está preparado para esse tipo de coisa. Olhando para a cozinha, aqui a gente tem a bancada que vai ser entregue. E a posição mais óbvia seria colocar a geladeira aqui, já que ela tem uma profundidade maior, e ou estender a bancada aqui para colocar um cooktop, ou colocar o cooktop aqui, ou colocar um fogãozinho aqui. Então esse daqui seria um layout, digamos assim, mais óbvio, mais tradicional. E aqui olhando para a sala, então provavelmente ficaria um sofá mais ou menos desse tamanho. Com um rack de televisão aqui. E uma mesinha de centro, talvez aqui. E aí é claro que daria para reformular essa sala de estar de outras formas mais criativas para eventualmente você conseguir fazer um espaço de jantar ou até ampliar esse espaço aqui para fora, para aí sim você ter um espaço de estar e um espaço de jantar, tá? Mas, de novo, a intenção aqui não é fazer um projeto de arquitetura completo, é você entender o tamanho das coisas para ver se o que você está comprando é ou não é adequado para você. Então essa daqui foi a planta de 43,48 metros quadrados. E outra coisa que vocês precisam considerar, gente, é se tem vaga ou se não tem vaga de carro, tá? Então isso daqui é muito importante. Bom, agora vamos para uma planta de 39,12 metros quadrados, que essa daqui eu selecionei especialmente porque ela tem uma situação que é bastante comum em apartamentos novos, que é você ter um terraço bastante grande em relação ao resto do apartamento. Então, a primeira coisa, de novo, que a gente precisa ver é a implantação. A implantação desse apartamento é aqui, então o norte está para cá, significa que aqui é fachada a sul, ou seja, não recebe tanta luz direta, natural assim, mas aí, de novo, vocês precisam considerar a questão da vista, a questão do preço do apartamento, vários outros fatores, não é que isso seja um impeditivo 100%, tá? Agora, olhando para a planta, tudo que é pintadinho a gente não pode mexer, tudo que é interno, branquinho, no caso do HIT, a gente consegue mexer qualquer coisa, mas como a gente está fazendo o exercício de entender o tamanho, a escala do apartamento, vamos considerar a compartimentação dos ambientes da forma como está nessa planta de contrato. Então aqui, entrando pela cozinha, a coisa mais óbvia talvez a se fazer é colocar uma despensa aqui, e talvez colocar a geladeira aqui em algum lugar. E talvez até estender essa bancada aqui, ou para aumentar a cozinha, ou para fazer uma área de estar. Nesse caso, vamos inventar aqui uma solução que talvez seja menos tradicional, mas que ganha bastante cozinha, que é fazer uma grande bancada, que aqui a gente poderia colocar espaço de limpeza, de higienização da cozinha. Talvez colocar o cooktop para cá, ou poderia ficar aqui também. Então aqui fica uma parte de armazenagem da cozinha, aqui fica a parte mais de preparo da cozinha, e transformar aqui, ao invés de ser uma sala de estar, como está sugerido aqui, a gente poderia colocar uma mesinha aqui de jantar, ou se você mora sozinho, uma mesinha aqui na parede, para você liberar essa circulação, mas também poderia ser o caso de acabar a cozinha só nessa região, para colocar um sofá aqui, um rack de televisão aqui e fazer a área de estar mais tradicional. E aí, nesse caso, o espaço de jantar provavelmente viria aqui para fora para o terraço. O banheiro fica aqui e aí vamos ver o que cabe nessa suíte. Vamos conferir as medidas aqui, tá falando que tem 2,5, aqui também tem 2,5, significa que essa planta está na mesma escala, digamos assim, das outras plantas. Então vamos voltar aqui. A gente coloca um armário, circulação, cama e cama. Lembrando que as medidas que eu estou usando nesse caso é de uma cama de casal. Então, aqui ficaria a cama de casal. Opa, desenhei errado. Cama de casal, travesseiro, travesseiro. E aqui um armário. E aí sobraria o terraço, né? Ou para virar um espaço aqui de jantar,
ou um espaço de estar com o sofá aqui, e também sobraria mais ou menos esse setor como um espaço de trabalho, caso você queira fazer. E de novo, gente, eu vou reforçar isso 1000 vezes, aqui não é um projeto de arquitetura, isso daqui a gente só está colocando as coisas no lugar para você entender o tamanho das coisas, se ela está sendo conveniente ou não. Então essa daqui é a planta de 39,12 metros quadrados, que é uma HMP, que aqui no HIT tem a opção de ser com ou sem vaga. Bom, agora vamos para uma opção de 34,73 metros quadrados, que é uma HMP, mas essa unidade ela tem uma condição que é especial, que ela é PNE, ou seja, é para pessoas com necessidades especiais. Os prédios novos, eles precisam ter um percentual dedicado a essa tipologia, que é basicamente falar que há uma unidade adequada para uma pessoa que vai ter ou que pode ter problema de locomoção. Então, como que a gente vê isso daqui? O banheiro, vocês conseguem ver que o banheiro ele é maior. Aqui, inclusive, no caso de pessoas com dificuldade de locomoção, a gente está falando provavelmente de uma cadeira de roda. O banheiro ele não tem box, ele tem um banquinho já previsto, tem as barras aqui conforme normativa. Então, o que diferencia os apartamentos PNEs dos apartamentos não PNEs? Basicamente, o banheiro ele vai ser maior nos apartamentos PNE. Mas eu preciso ser uma pessoa com necessidades especiais para comprar um apartamento PNE? Não, qualquer pessoa pode comprar. Então, assim, se você, mesmo você não sendo uma pessoa PNE, você pode comprar um apartamento PNE porque você achou o banheiro maior e aí seria uma vantagem para você. Então, olhando para essa unidade aqui, de nova implantação, a gente vê que o norte está para cá, é uma fachada mais ou menos sul, e tem uma outra coisa que eu não falei no vídeo, gente, que em São Paulo, ser fachada sul não significa que nunca vai receber sol o ano inteiro, tá? Porque a trajetória do sol ao longo do ano muda, e tem algumas épocas do ano em que o sol ele vai um pouquinho aqui para o sul, então ele pode receber um pouco de luz da manhã e um pouco de luz da tarde, tá? Então, dependendo, isso daqui vale para São Paulo, dependendo da latitude onde você se localiza, pode ser que a face sul receba um pouco de sol em algumas épocas do ano, pode ser que não, tá? Então, fachada sul, isso daqui é importante falar. Quase nenhuma fachada sul é 100% desprovida de luz direta em São Paulo. Fachada sul, provavelmente, em algumas épocas do ano, pode receber um pouquinho de sol, principalmente no comecinho da manhã ou no final da tarde. Precisa analisar caso a caso. Se você contratar um arquiteto, ele vai ser capaz de fazer esse estudo para você, entender mais ou menos se sua fachada sul recebe algum sol ou não. Mas vamos aqui para a planta. O que está pintadinho a gente não pode mexer, e o que está vazio a gente poderia mexer. Então, por ser um apartamento PNE, a gente tem essa vantagem de ter um banheiro bem grandão, que aí dá para você montar um banheiro completo do jeito que você quiser. Vamos considerar que não estamos mexendo aqui, mas se fosse para mexer, provavelmente ficaria uma bancadona aqui, aí daria para fazer um box bem confortável, e aqui o vaso sanitário. Se você não for compartimentar, não for mexer nesse banheiro e for considerar a questão da acessibilidade, né, para pessoas com necessidades especiais de locomoção ou para pessoas idosas, também dá para manter o banheiro mais ou menos do jeito que ele está aqui. Vamos conferir agora a escala. A minha marquinha que eu fiz de outra planta de 2,5. Aqui está falando que tem 2,85. 2,5, 2,85, um pouquinho maior. Então eu conferi aqui que essa planta está na mesma escala que as outras plantas, ou seja, 2,85 nessa medida aqui, nas outras plantas também vai ser 2,85. Voltando aqui para a planta aqui, que cabe e que não cabe. Se o dormitório ele está aqui, a ocupação mais óbvia seria colocar o armário aqui, espaço de circulação, no caso de uma pessoa PNE, teria que ser maior do que 50 centímetros, vamos colocar 90, e aí uma cama, vamos colocar uma cama de casal, 1, 2, 3, mais ou menos 1,5 aqui, por 2 metros. Então aqui a gente tem o armário, uma cama de casal. E aí outra coisa que é importante vocês observarem, principalmente no caso de pessoas com necessidades especiais, é que além do espaço de circulação, a gente precisa ter um raio para manobra
da cadeira de rodas, tá, gente? Então isso daqui é uma coisa importante. No caso de apartamentos PNEs, provavelmente isso daqui já vai estar resolvido pela construtora, porque isso daqui é regulamentado por normativa. Então dificilmente o banheiro de um apartamento PNE não vai estar adequado, mas mesmo assim fica esse ponto de atenção. Parte da cozinha, na parte de estar e na parte de terraço, que poderia ser integrado aqui no caso do HIT, a gente pode pensar aqui numa grande bancada e concentrar toda a parte de limpeza, de pia, quero dizer, de cuba da cozinha, com cooktop ou aqui, e aí dessa parte fazer a parte de armazenamento, geladeira, enfim. E é claro que se for um projeto para uma pessoa com necessidades especiais, precisa tomar um cuidado extra, porque tem essa questão da cadeira de rodas, às vezes precisa de uma barra de apoio para fazer para dar um pouco mais de segurança na parte da cozinha, na parte do banheiro, enfim, todas essas coisas seriam para o projeto de arquitetura. Mas aqui a gente está vendo mais ou menos como poderia ser uma ocupação. Nesse caso, eu ocupei o espaço inteiro como se fosse uma grande cozinha, mas dá para considerar que essa parte aqui seria para uma televisão, aí você vê na cama, ou a cama pode virar uma cama de solteiro e aqui colocar um sofá para você assistir, e aí vai do projeto de arquitetura, vai do ensaio que você fizer com o seu arquiteto, caso seja necessidade. Nessa etapa que a gente está falando de decisão de compra ou não de apartamento, é mais ou menos isso que vai caber no apartamento, se você não for mexer, porque aqui eu deixei de lado o terraço, que daria para ser integrado, e com a integração do terraço, é claro que esse cenário aqui muda bastante, aí dá para pensar em outras configurações para esse apartamento. Espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a entender como fazer um estudo de planta de contrato, para você saber se as plantas estão te atendendo ou não, as plantas que você quer comprar estão te atendendo ou não, mas sempre vale a pena visitar o stand, porque principalmente em empreendimentos novos, eu mostrei 4 plantas para vocês, mas aqui tem tudo isso de opções de plantas, que algumas vão ter mais variações que as outras, mas com esses 4 exemplos, eu espero que você consiga fazer um estudo rápido por conta própria para bater o olho na planta que você está interessado ou nas plantas que você está interessado e conseguir tomar a sua decisão de compra. Então, resumindo e finalizando essa série de 3 aulas, eu te ensinei a analisar o folder, analisar o site, analisar o caderno, o book, o caderno de vendas, e agora analisar as plantas de contrato. Eu espero que tudo isso seja suficiente para te ajudar da melhor forma a tomar a decisão de compra de um apartamento ou não. Outras coisas que você precisa estar muito atento: se o apartamento ele tem vaga ou não tem vaga inclusa, e que categoria que ele se enquadra. Aqui no HIT a gente tem HMP, Habitação de Mercado Popular, a gente tem NR, que são os apartamentos não residenciais, e a gente tem os apartamentos R2V, que são os residenciais, e cada um deles tem as suas próprias características de compra e venda, locação, etc, etc. Convido vocês a sempre passarem por essas 3 aulas, compartilhem essas aulas com quem pretende um dia comprar apartamento, e visitem aqui o stand da HIT ou entrem em contato com alguém da HIT para ver de perto tudo isso que eu estou falando. Afinal de contas, a gente não está aqui para esconder nada de vocês. O conteúdo que eu estou fazendo aqui é mais didático para você ver o que está mais adequado para você ou não. Então, a postura que o pessoal aqui da HIT, da OR, é a mesma que a minha. Caso não fosse, eu não estaria fazendo esse conteúdo. Mas eu espero que com tudo isso você tenha agora segurança, e você tenha método, e você tenha o mínimo de noção do passo a passo que você precisa fazer para comprar um apartamento, desde o momento que te entregaram o folder na rua, ou que você se deparou com a propaganda de algum empreendimento na internet, até o momento da venda, com todos os pormenores possíveis, tá? Então visita o stand, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube para saber mais dicas sobre isso, e de novo, compartilha com todo mundo que você puder, para todo mundo conseguir se programar a comprar um apartamento, ter um imóvel próprio, viver com qualidade de vida,
e com bastante conhecimento.